Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos para mais decisão do Superior Tribunal de Justiça, informativo 686. Veio recheado aí com algumas decisões importantes, com muito cara de prova. Analisamos uma decisão sobre execução fiscal, agora vamos analisar uma decisão sobre improbidade. Execução fiscal e improbidade são assuntos muito frequentes em provas da advocacia pública, então tenha muito cuidado. Vamos, portanto, analisar aquilo que disse o STJ no agravo em recurso especial 1.314.581. Vamos falar sobre improbidade e o reflexo do pacote anticrime na lei de improbidade, mais especificamente sobre a possibilidade ou não de acordo de não persecução cível nas ações de improbidade. Presta atenção porque o assunto é novo, a decisão do STJ é a primeira sobre esse tipo de conteúdo, vamos analisar daqui a pouco. Então, isso para estar na sua prova, inclusive prova subjetiva e provas orais, é num pulo. STJ, informativo 686, decisão da primeira turma, improbidade administrativa e processo civil. Vamos lá. A lei de improbidade administrativa, no artigo 17, diz assim, presta atenção aqui, ó. A ação principal, que terá rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Aqui o artigo 17 da Lei 8429, a Lei de Improbidade Administrativa, está a se referir acerca da ação de improbidade. Bom, esse artigo 17 tinha um parágrafo primeiro decorrente de uma medida provisória que perdeu a vigência, que dizia que não era possível realizar acordo nas ações de improbidade. Guarde essa informação. O parágrafo 1º do artigo 17 dizia, por conta de uma medida provisória que perdeu sua vigência e, portanto, esse dispositivo passou a não mais existir, que as ações de improbidade não admitiam acordo, ajuste ou, nesse caso, nenhum tipo de homologação de acordo entre as partes. As partes não podiam transigir na ação de improbidade. Preste atenção. Aí veio a Lei 13.964, conhecida como Pacote Anticrime, que estabeleceu no parágrafo 1º o seguinte: as ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível nos termos desta lei. Veja que existe uma direção totalmente oposta à intenção legislativa anterior. Existia um parágrafo 1º que dizia que não era possível acordo nas ações de improbidade. Veio o pacote anticrime, permitindo, portanto, agora, numa direção totalmente oposta, como eu falei, a celebração de acordo de não persecução cível. Muito bem, mas diz que esse acordo fica condicionado aos termos desta lei. O parágrafo 10A do mesmo dispositivo, artigo 17, diz ainda o seguinte, ó: havendo possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Esse parágrafo 10A do artigo 17 é o tema principal que nós vamos analisar a partir da decisão do STJ nesse informativo 686. Esse parágrafo 10A, artigo 17, ele deixa algumas perguntas em aberto. Quando ele diz que, havendo a possibilidade de solução consensual, as partes podem pedir ao juízo a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias, a primeira pergunta que se faz a partir da leitura desse dispositivo é: bom, eu só posso então homologar acordo de não persecução cível nas ações de improbidade no primeiro grau de jurisdição? Essa é uma pergunta interessante. Perceba que o parágrafo 10A do artigo 17 diz que as partes podem dizer assim ao juízo: ó, existe a possibilidade aqui de a gente firmar um acordo, razão pela qual interrompa o prazo para contestar aí pelo prazo de 90 dias, pelo período de 90 dias. Quis dizer o legislador, então, que a homologação do acordo de não persecução cível nas ações de improbidade se dá tão somente no juízo de primeiro grau? Essa é uma pergunta bastante interessante, advinda da redação do parágrafo 10A do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa. O STJ, nesse agravo em recurso especial que nós estamos analisando, disse o seguinte, ó, preste atenção. O STJ diz categoricamente assim: é possível acordo de não persecução cível
no âmbito da ação de improbidade administrativa em fase recursal. Atenção a essa parte, porque isso é o ponto mais importante da decisão. Que o pacote anticrime permitiu o acordo de não persecução civil nas ações de improbidade, isso a gente já sabe, desde a lei que ficou conhecida como pacote anticrime, modificou, portanto, o artigo 17, ou melhor, instituiu o novo parágrafo 1º do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, uma vez que o antigo parágrafo 1º perdeu vigência em razão da não conversão em lei da medida provisória que o criou. Então, acordo de não persecução civil em ação de improbidade, disse o STJ agora, pode em fase recursal. Para que você entenda o alcance do que disse o STJ, eu vou te explicar o caso. Entenda, portanto, comigo agora o caso que deu origem a esse agravo em recurso especial. Um determinado prefeito foi condenado em primeiro grau em improbidade administrativa. A decisão foi confirmada pelo tribunal, houve recurso especial ao STJ inadmitido pelo tribunal. Então o prefeito apresentou agravo de instrumento ao STJ com o objetivo de destrancar o recurso especial que ficou trancado no tribunal de segundo grau. E esse mesmo agravo no STJ restou improvido, no que foram apresentados embargos de declaração em agravo de instrumento em recurso especial. Esse é o momento processual. Estamos em embargos de declaração, em agravo de instrumento em recurso especial. Isso poderia estar na tua segunda fase, numa prova discursiva, numa prova oral, apresentando essa situação aqui, o examinador poderia perguntar: cabe o acordo ainda na ação de improbidade, não na ACP, mas na ação de improbidade? Cabe ainda, nesse momento processual, acordo? Ou seja, eu posso firmar um acordo em ação de improbidade quando ela está na fase do julgamento dos embargos de declaração em agravo de instrumento em recurso especial lá no STJ? Para o Superior Tribunal de Justiça, a resposta é sim. A decisão é essa aqui. O STJ, basicamente, na decisão desse agravo de instrumento, ele fundamenta o seguinte: o parágrafo 1º do artigo 17 permite o acordo de não persecução civil nas ações de improbidade e, nesse caso, não há limitação imposta pelo parágrafo 10A acerca da possibilidade do acordo ser firmado em outras instâncias que não apenas no primeiro grau de jurisdição. Contudo, a interrupção de prazo só se permite no que está estabelecido no parágrafo 10A do artigo 17 da Lei de Improbidade. O juiz de primeiro grau pode interromper por até 90 dias o prazo para apresentação de contestação para que as partes possam, nesse caso, tentar um acordo. Se as partes não tentarem um acordo ou não chegarem a um acordo nesse período, ou se já apresentada a contestação, o acordo pode acontecer depois, mas não haverá mais interrupção de prazo processual. O processo continuará e as partes terão que discutir o acordo no curso do processo. Basicamente foi o que disse o STJ. Muito bem, presta atenção aqui que as conclusões que nós podemos extrair dessa decisão que estamos analisando do STJ basicamente se resumem a isso aqui. O parágrafo 10A da LIA não limita o acordo em ação de improbidade ao primeiro grau de jurisdição. De fato, a redação que está estabelecida no parágrafo 10A não dá a entender que o acordo em ação de improbidade seria admitida somente ali, na interrupção para apresentação da contestação. De fato, não é isso. Me parece que o legislador permitiu com que as partes requeiram ao juízo interrupção do prazo para apresentação de contestação, a fim de que elas possam conversar, facilitando, portanto, o encontro das partes na ação de improbidade para a tentativa do acordo. Mas não há uma limitação a que esse acordo seja firmado somente nesse momento. O STJ, portanto, nesse ponto, parece que entendeu o que disse o legislador de forma coerente. Cabe acordo em improbidade, portanto, em qualquer momento processual, obviamente antes do trânsito em julgado da sentença que condena o acusado na prática de improbidade, aplicando-lhe, portanto, as penas decorrentes
da declaração de improbidade que acontece somente pela via judicial. Isso também nós extraímos do julgado. E a interrupção do processo, contudo, nos termos da LIA, só acontece na hipótese prevista no parágrafo 10. É a única hipótese em que a LIA prevê a interrupção, mas isso não significa dizer que está limitado o acordo ao primeiro grau. Havendo possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. Então, essas são as conclusões. A resposta a esse questionamento que poderia estar na tua segunda fase seria: cabe sim acordo nesse momento processual. E de fato teve acordo nesse momento processual, homologado pelo STJ. Aqui eu coloco a última curiosidade, é que eu nunca tinha visto um acordo homologado em embargos de declaração, de agravo de instrumento, de recurso especial no STJ. Não sei se você já teve essa experiência, eu nunca tive, nunca tinha visto um acordo homologado nessa fase processual, mas é possível. Isso pode cair na tua prova objetiva, tanto assim, é possível acordo de não persecução civil no âmbito das ações de improbidade administrativa em fase recursal, quanto pode acontecer de cair na tua segunda fase assim. Ele vai te dar um caso e vai te perguntar se ainda é possível o acordo para que você efetivamente possa apresentar sua resposta. A resposta seria simples. O pacote anticrime passou a admitir o acordo nas ações de improbidade e o parágrafo 10A do artigo 17, quando estabelece a interrupção ou a possibilidade de interrupção do prazo para contestar em até 90 dias, para que as partes possam conversar sobre o acordo, tem por objetivo tão somente aproximar as partes nesse sentido, não necessariamente limitando a possibilidade do acordo no primeiro grau de jurisdição, que pode acontecer nos termos da jurisprudência do STJ na fase recursal, como nesse caso aconteceu em embargos de declaração de agravo de instrumento de recurso especial. Decisão simples até, mas muito importante, porque improbidade é um tema muito importante para cair nas tuas provas da advocacia pública, inclusive em segunda fase, provas orais. Vou ficando por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.